Bom dia, crianças. Feliz sábado. Sabe, começou essa semana Deu para todo mundo sentar? Bem, começou essa semana um evento mundial que eu gosto muito. Sabe qual que é? As Olimpíadas. Começou ontem, oficialmente, né? E Olimpíadas é quando atletas de todos os países, praticamente todos os países do mundo todo, se reúnem para poder competir em vários esportes. E tem futebol, natação, ciclismo, tem ginástica, tem atletismo, que eu gosto muito, e muitos outros esportes que tem. Bem, esse ano, mais de 200 países estão participando. São muitos países. Agora, qual é o país melhor? Qual é o favorito? Qual que você acha? Brasil. Vocês acham, né? Podia, né? Mas, certamente, né, aquele que é o país melhor é aquele que mais ganha medalhas de ouro, né? E a história de hoje é sobre um homem que ele achava que o povo judeu era o melhor de todos. Ele achava que as pessoas, os judeus, eram melhores do que qualquer outra pessoa no mundo todo. Pedro foi um dos primeiros discípulos de Jesus, mas ele não conseguia entender muito o que Deus queria dele, sabe? O que Jesus esperava dele. Por outro lado, na nossa história, tem Cornélio. Cornélio era um oficial do exército romano. E ele era muito bom, ele adorava a Deus, mas Cornélio não era judeu. Um dia, um anjo apareceu para Cornélio e disse que era para ele mandar chamar Pedro, para Pedro ir para a casa de Cornélio. Então, na manhã seguinte, Cornélio fez assim, chamou 2 servos e um soldado e mandou eles buscarem Pedro. E enquanto eles foram buscar Pedro, Pedro estava fazendo, sabe o quê? Ele estava lá na varanda. Ele estava orando lá na varanda. E era meio-dia. Meio-dia é a hora da fome. É a hora que a gente fica com fome, que é a hora do almoço. E Pedro, ele estava com muita fome. Ele estava com fome. E, nesse momento, ele teve uma visão. A visão era assim. Um grande lençol descia lá do céu. E esse lençol desceu. E sabe o que tinha nesse lençol? Lá tinha um montão de animais. Tinha elefante, tinha urso, tinha leão, tinha cobra. Tinha todos os animais que vocês imaginavam. Répteis, aves, tinha todos esses animais naquele lençol. E aí veio uma voz do céu e disse: Pedro, mate esses animais e coma-os. Que estranho, né? Comer esses animais? Mas na Bíblia está dizendo, a gente não pode comer carne de girafa ou elefante ou jacaré. Não, eles estão lá na lista de animais proibidos de comer, lá em Levíticos 11. Então, Pedro se levantou e disse: Não, eu nunca comi algo impuro. Bem, Pedro nunca tinha comido esses animais. E ele certamente ele não ia comer. Mas a voz continuou dizendo assim: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Ai, ai, ai. O que era para Pedro fazer? Essa visão foi repetida ainda 3 vezes. E depois, o lençol subiu para o céu novamente. E Pedro não comeu aqueles animais, certo? Agora, Pedro estava confuso. O que significa
significava isso? O que significava aquela visão? Então, Pedro ficou pensando. Certamente não era uma autorização de Deus para comer jacaré, para comer cobra. Não. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Aqueles servos e o soldado lá que Cornélio mandou chegaram na casa de Pedro. Sabe, como eu falei para vocês, Cornélio era um homem muito importante. Ele tinha ouvido falar sobre Jesus e ele queria muito saber mais sobre Jesus. Só que Pedro era o cara que falava sobre Jesus, mas ele só falava para judeus. Ele tinha um preconceito com os romanos. Ele não falava de Jesus para quem era romano, não. Somente para judeu. Nesse momento, uma voz falou com Pedro assim, ó. Pedro, tem um pessoal aí lá fora te procurando. Levanta e vai com eles. E Pedro foi até os homens e disse: Eu sou o Pedro, aquele que vocês me procuram. O que vocês querem de mim? Então, aqueles homens, eles explicaram para Pedro que Cornélio havia enviado eles para chamar Pedro, para Pedro ir para lá, para a casa de Cornélio, e explicar para ele sobre a mensagem que ele tinha pregado para os judeus, sobre Jesus. Então, Pedro foi com eles. E no caminho, Pedro ainda pensava sobre o que seria aquela visão. O que será que Deus queria falar com ele? E enquanto ele estava ali pensando na visão, bum! Pedro entendeu o significado. Ele entendeu que Deus queria que ele aprendesse que todas as pessoas são dignas diante do Senhor de ouvir falar sobre Jesus. Que a gente não pode ficar escolhendo amiguinhos, escolhendo pessoas para poder falar sobre Jesus. Nós devemos falar de Jesus para todas as pessoas. Ele entendeu que as pessoas não são nem piores, nem melhores umas que as outras. Que Jesus, ele morreu por todos. Então, Pedro e aqueles homens chegaram à casa de Cornélio. Quando chegou lá, Pedro falou assim para Cornélio: Deus me mostrou que ama todas as pessoas e me enviou para falar sobre as boas novas de Jesus. Bem, Pedro ficou lá e ele começou a falar sobre Jesus. Ele falou tudo que ele sabia sobre Jesus. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele falava, o Espírito Santo desceu ali naquela casa e as pessoas começaram a cantar a Jesus, a louvar a Jesus em voz alta. E sabe o que aconteceu disso tudo? Logo, Cornélio, a família de Cornélio, todos os amigos que estavam lá foram batizados. Olha que história, né? Como é que Jesus queria alcançar aqueles corações? Bem, essa história foi registrada para que a gente aprendesse a mesma mensagem que Pedro precisava aprender. Sabe qual que era? Deus não tem favoritos. Isso mesmo, Deus ama todas as pessoas de todos os países do mundo. E se Deus ama todas as pessoas de todos os países do mundo, nós também devemos, não é mesmo? E por isso nós devemos amar e levar a Jesus a todas as pessoas de todos os lugares. E como é que a gente faz isso? A gente pode orar pelas pessoas para que o coração delas possam se abrir para Jesus. A gente pode ofertar, as nossas ofertinhas de missões também são para que as pessoas conheçam sobre Jesus. A gente pode, a gente mesmo, falar de Jesus para os nossos colegas, para os nossos amigos, né? Para as pessoas que passam por a gente. A gente também sabe o que a gente pode fazer também? A gente pode ir até lá em outros países também, sabia? Para poder falar do amor de Jesus. Se Jesus te chamar quando você estiver maiorzinho, quem sabe você não pode ser um missionário em outro país, né? E o que Deus quer de nós é que a gente também não tenha favoritos, que nós possamos a cada dia levar esse amor de Jesus a todas as pessoas. Se Deus não faz favoritos, nós também não precisamos ter favoritos. Precisamos levar o amor de Jesus a todos. Vamos orar então? Querido Pai dos céus, muito obrigado por esse dia, por essa saúde, por esse sábado e que hoje seja um dia muito bom, que a gente não fale das pessoas de impuro, que nos ajude a amar a todos, em nome de Jesus, amém.
Tchau, tchau e até o próximo sábado.